apresentar para vocês a ferramenta Desenho, também uma ferramenta do Google. Essa ferramenta é uma ferramenta muito perspicaz, muito interessante, porque você consegue colocá-la já criando a atividade dentro do Google Sala de Aula e você consegue utilizá-la para vários componentes curriculares. Aqui no nosso exemplo, nós trouxemos o componente curricular de matemática, com conteúdos do currículo em movimento de 6º e 7º anos do ensino fundamental. Então, a gente vai trabalhar um pouco de figuras espaciais, polígonos, poliedros, sólidos geométricos. Então, mas essa ferramenta Desenho, você pode trabalhar em vários outros componentes e pode trabalhar também de forma interdisciplinar. Mas como aqui a gente tentou trazer os componentes, né, em um exemplo que pudesse abranger esses componentes curriculares, então, nesse caso aqui, a gente está focando na matemática, tá bom? Então, vamos lá, vou mostrar para vocês, nesse caso da ferramenta Desenho, primeiramente, bom, estou aqui na minha sala de aula do Google, então eu vou clicar nessa minha sala teste, vou mostrar como é que a gente inclui a ferramenta Desenho. Você pode incluí-la como uma atividade, então eu vou clicar em atividade, criar atividade, e aqui eu vou colocar desenho teste. Aqui vocês vão dar as instruções para os estudantes, né, do que eles têm que fazer. E aqui eu vou em criar e vou escolher desenhos. E ele já vai criar, ela aparece assim, gente, olha só. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho da configuração dela e depois eu vou dar essa ideia de atividade prática, certo? Bom, ela também é muito similar ao nosso Word e ao nosso PowerPoint. Então, você consegue inserir arquivo, abrir outro arquivo, fazer download, você consegue fazer algumas edições, você consegue visualizar. Essas ferramentas são muito similares. Aqui o inserir é o que a gente mais vai utilizar. Então, aqui dentro você consegue inserir imagem, fazendo o upload do computador, ou pesquisando na web, ou trazendo do Google Drive, Google Fotos, da sua câmera, pegando uma URL. Então, todos os caminhos que a gente já conhece bem. A gente consegue inserir caixa de texto. Então, vamos lá. A gente consegue inserir formas geométricas. Então, se as crianças estiverem trabalhando com releitura, aí depois que inserir a forma geométrica, eu consigo preencher de várias cores, eu consigo alterar a borda, deixar transparente ou colocar uma cor de borda, eu consigo definir a espessura da minha borda, eu consigo colocar linhas na minha borda, muito parecido com o que a gente tem hoje no PowerPoint, né, com as funções que a gente tem lá no PowerPoint. Eu consigo alterar também a fonte do texto, né, dos meus textos, mudar o tamanho. Então, toda essa parte, né, de configuração dela é muito semelhante às outras ferramentas que nós já temos. E aqui ele tem alguns estilos rápidos, né, de inserção. Então, por exemplo, eu consigo aqui rapidamente adicionar as formas, setas, textos explicativos, equações, e linhas também. Então, digamos que eu queira fazer um desenho, né? Um desenho livre, né? Então, eu consigo montar e ele vai montando para mim esse desenho livre aqui, né? E aí, depois ele vai criando. Isso com a canetinha fica bem melhor, né, gente? Com o mouse não fica tão legal, não. E aí, você pode inserir imagem, como eu coloquei para vocês. Então, olha, o upload do computador. Então, eu inseri... Opa, quero desfazer isso. Desfiz. Pronto. Eu inseri imagem, aí eu vou lá em selecionar para poder alterar a localização da imagem. Vocês viram, né? Porque eu tava no rabisco. Então, eu tenho que clicar em selecionar para poder mexer a minha imagem de lugar. Então, você consegue ir adicionando vários elementos. Vejam só a nossa ideia de atividade utilizando a ferramenta Desenho. Bom, a ideia de atividade utilizando a ferramenta Desenho começaria numa aula no Jamboard. Então, cadê aqui? Então, nessa aula no Jamboard, né, o professor estaria trabalhando com os estudantes por meio dos conhecimentos prévios dele e depois dando uma aula, né, expositiva, enfim, sobre figuras espaciais, polígonos e toda essa parte de geometria. Então, depois dessa aula, o professor poderia utilizar, aqui no nosso caso, a gente está fazendo o quê? Um trabalho
né, de representação para que o aluno consiga visualizar no quadro da Tarsila do Amaral, nesse quadro Calmaria, quais são as formas geométricas que ele tá vendo, né? E quais são os tipos dessas formas e as representações, as várias representações dessas formas, trabalha sombra, trabalha profundidade, enfim, trabalha uma série de questões. E depois a gente vai ter toda a parte da aula, e aqui o professor pode construir a sua aula da forma que ele considerar melhor, utilizando as ferramentas que a gente já viu, fazendo toda a parte de conversa com os estudantes, conforme a gente já conversou, e ele pode ir fazendo as anotações e dar a sua aula utilizando o Jamboard. Depois, a ideia aqui é que ele possa propor uma atividade para que os estudantes, com base na ferramenta de desenho, façam uma representação, né, das formas que eles viram no quadro. Então, o que o professor fez aqui? Colou, né, o quadro aqui dentro da ferramenta de desenho e os alunos vão começar a fazer os desenhos deles. Vocês vão perceber que tem formas que você já consegue criá-las nessa perspectiva, mas tem formas que não, que elas são chapadas. Então, o aluno é que tem que fazer essa construção. Olha só, aqui fui eu que construí, ó. Eu fui montando. Então, a ideia é que o aluno possa criar, que o aluno possa utilizar essa ferramenta e vá criando os seus desenhos, as suas formas e vá construindo aqui dentro dessa tela, né? Dessa tela de desenho. Então, ela é uma ferramenta muito simples, é a tela de desenho. E aí, quando eu criei lá no meu Google Sala de Aula, então eu criei e aqui o que eu quero deixar, né, configurado. Eu quero que os alunos visualizem o meu arquivo? Não, eu quero uma cópia para cada aluno. Então, cada um deles vai acessar e vai ter uma cópia. Opa, peraí, que meu mouse aqui, essa aqui. Uma cópia dessa atividade. É lógico que aqui vai ter a instrução, né? Vocês precisam colocar as instruções e aqui não vai ter nada, porque a ideia é que eles possam olhar para esse quadro e façam a releitura deles das formas geométricas do que eles estão vendo. Então, essa é só uma forma de trabalhar, né, com essa ferramenta de desenho. Você poderia pedir várias outras coisas para esses estudantes. E depois, assim como as outras ferramentas, você consegue, mandar imprimir, né? Você consegue salvar, você consegue fazer o download. E aí, quando você vai fazer o download, quando você vai salvar, ele apaga esse fundo quadriculadinho. Esse fundo quadriculadinho é só para marcação de régua, para ficar mais fácil para o estudante enquanto ele está realizando a atividade. Mas na hora de imprimir ou na hora de fazer o download, ele apaga. Olha, gente, a gente consegue fazer o download aqui. Como todas as ferramentas do Google, em JPEG, aqui, desculpa, né? Em JPEG, que é imagem, em PDF, em PNG, que é uma outra extensão para imagem, ou também em vetorial. Então, essa é uma das possibilidades que a gente pode trabalhar com a ferramenta desenho. Agora, uma ferramenta muito legal também, que eu queria mostrar para vocês, e aí, gente, para o pessoal da matemática, a gente tem outras ferramentas que são também muito interessantes. Deixa eu acessar aqui para vocês. Outras ferramentas que são muito interessantes. O GeoGebra. GeoGebra é extremamente interessante para o trabalho de geometria. Então, eu sugiro, né, aos professores que acessem o geogebra.org e conheçam um pouquinho da ferramenta, que é muito interessante. Aqui eu estou trazendo uma outra ferramentazinha, é a ferramenta do Google também, só que essa, gente, vocês precisam entrar no Google e digitar autodraw.com. Autodraw é uma ferramenta que a gente pode fazer algumas brincadeiras com os estudantes para adivinhar o que você está desenhando. É uma ferramenta de desenho, só que é uma ferramenta de desenho livre. Então, vejam só como ela funciona. Então, eu começo a desenhar aqui, olha só, começo a desenhar, e aí ela já vem com várias opções do que eu estou tentando desenhar. Aí ela constrói para mim. Então, você também consegue utilizar, professores, né? Vocês conseguem utilizar para montar as suas atividades, né? Aqui também seria uma dica aí para os professores de anos iniciais, né? Por acaso podem estar vendo esse nosso webinário também, porque aqui você consegue criar várias imagens. Então, você consegue fazer uma proposta com várias imagens, né? Onde você começa a desenhar. Opa, vamos voltar para o Draw. Eu começo a desenhar e ele vai me ajudar a dizer o que eu estou tentando desenhar. Ó, aqui ele não me ajudou. Por quê? Porque eu deixei desenho livre, que é essa opção.
Aqui o AutoDraw é o que ele me ajuda. Então, se eu quero trabalhar com as crianças numa aula do Meeting para a gente fazer aquele jogo de adivinhar o que está desenhando, eu vou utilizar a segunda canetinha. Agora, se eu estou montando uma atividade, se eu quero que ele me dê opções, né, de desenhos mais rebuscados diante da minha percepção de desenho, eu vou utilizar a canetinha de AutoDraw. Aí eu consigo fazer a pintura, olha só, eu consigo escolher a cor da caneta. Então aqui, deixa eu pensar, gente, o que eu vou desenhar? Vou desenhar outra casa, né? Criatividade não tá boa, mas essa aqui, a minha casinha vai ficar assim. Se eu tivesse desenhado ela com o AutoDraw, é que eu iria poder escolher, ó, sei lá, era isso que eu tava querendo, por exemplo. E aí você pode ir fazendo, depois você consegue vir aqui nas opções e escolher o tamanho. E você consegue, esse tamanho, gente, é porque você começa uma nova, né? Então você escolhe ou esse tamanho de página, esse ou esse. E aí você consegue fazer o download da sua produção também. E aí ele vai fazer esse download em imagem. Então, é mais uma ferramenta interessante para quem gosta de fazer esse tipo de ação com os estudantes ou para quem precisa também produzir atividades e de repente gostaria de produzir algo um pouco mais elaborado e não está conseguindo produzir com base no Word ou até mesmo no Canva. Então, você pode utilizar o AutoDraw. Gente, bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado tanto do AutoDraw, que eu expliquei rapidinho aqui, só para que vocês pudessem conhecer um pouquinho, mas explorem. Eu acho que agora no ensino remoto a gente está nesse momento de explorar as ferramentas, né, para poder conhecê-las. E a ferramenta desenho é mais uma das ferramentas que já estão lá dentro, incorporadas na sala de aula Google de vocês, né, no Google Classroom, e que vocês também podem utilizar para fazer várias atividades com seus estudantes. Bom, é isso, gente.